Boa noite, irmãos. Pode ficar melhor. Boa noite, irmãos. Amém. Motivo de alegria, né? Estarmos mais essa noite aqui. Podemos cultuar ao nosso Deus, louvar o nome do Senhor. Você que está na sua casa aí tem a oportunidade, né, de adorar a Deus junto conosco. Então vamos aproveitar esse momento de estarmos juntos, né? Adorando e exaltando o nome do nosso grande Deus. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor, pela bênção, Senhor, derramada a cada dia sobre nós, sobre as Suas misericórdias, Senhor, que nos alcançaram lá desde o tempo de Esdras, como estudamos na Escola Bíblica Dominical pela manhã, e através da oração dele, Senhor, impulsionou, Senhor, teve misericórdia daquele povo, através da vida dos Seus servos. E hoje, nos nossos dias, Senhor, ajuda a ser instrumentos Seus, Senhor, para estarmos clamando a Ti, Senhor, pela a nossa sociedade, a nossa Brasil, o mundo aí, Senhor, que decidiu estar nessa festa dedicada à carne, talvez de uma maneira até mais tranquila, mas a gente sabe que alguns lugares não estão obedecendo a essas restrições que foram impostas. Então, o Senhor possa ter misericórdia desse povo, Senhor, e usar a nossa vida para, de alguma forma, Senhor, na oportunidade que tivermos, naquela que podemos alcançar, buscar, falar do Teu amor, da Tua graça, da verdadeira alegria, Senhor, que é de Te servir e adorar o Teu nome. Abençoa nossas vidas, Senhor, ajuda a estar aqui adorando e exaltando o Teu santo nome, aceita o nosso louvor, a nossa adoração neste culto. Fala nos nossos corações através da Tua palavra, que possamos estar com os nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos para ouvir, Senhor, a Tua voz e aprender mais da Tua palavra nesta noite. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vou convidar então as mulheres, né, para estar aqui entoando o hino de número 171, Avivamento. Vamos estar aqui com as irmãs, tendo a alegria de estarmos louvando o Senhor. Depois, prepara aí os homens, que logo depois vai ter um momento próprio aqui, e os homens também vão participar. Senhor.
Vamos de Gálatas 5, 22, 24 e 25. Gálatas 5, 22, 24 e 25. Não pode acompanhar por aqui, pela projeção ali, que aí a gente lê numa voz, numa mesma versão, se puderem acompanhar por aqui. Eu vou estar lendo o versículo 22, a gente dividir aqui, tá? As mulheres, versículo 24, tá bom assim, irmãos? E os homens, versículo 25, tá? Então vamos ler por aqui, que aí ler todo mundo junto fica melhor. Eu vou ler o 22, as mulheres 24 e os homens 25, tá bom? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. As irmãs 24. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então fomos, crucificados com Cristo e a nossa missão, é viver, não só viver, mas andar segundo o Espírito de Deus. Convidar os irmãos do grupo de louvor para estarmos entoando o cântico. Queria que, se você puder, ficar de pé para estarmos louvando ao Senhor. Esse primeiro cântico diz: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é um versículo que a gente conhece, que o autor se baseou aqui nas frases de Paulo. Então, que você possa declarar, Cristo vive em mim, aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Amém.
através da morte de Jesus na cruz. Pelo amor do Senhor, que se importou com mim, miserável pecador, um dia, Senhor. Jesus veio e morreu por mim. Pronto do Senhor, Senhor, por amar alguém, um pecador, mas com seu amor imenso, fez questão de mandar Jesus morrer por nós, nos dar a salvação, nos dar a tua graça, nos dar, Senhor, a oportunidade de declarar: Cristo vive em mim, aleluia! Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso dizer essa frase, porque o Senhor vive no meu coração, no coração dos meus irmãos. Quero no Senhor proclamar que pessoas precisam dizer: Cristo vive em mim, depende de mim. Falar para essas pessoas, para que elas possam ter essa experiência de dizer: Cristo vive em mim, aleluia. Ajuda no Senhor a falar do teu amor, para que pessoas, Senhor, possam ter esse privilégio de ter Cristo vivendo em seus corações, e assim possamos ter uma sociedade transformada, Senhor. Nossa cidade transformada, nosso estado transformado, nosso país transformado, esse mundo transformado por pessoas que decidiram viver e aceitar e ter a oportunidade de dizer: Cristo vive em mim. Ajuda o Senhor a proclamar a tua palavra, que as pessoas possam ter esse privilégio e possamos com alegria dizer: Cristo vive em mim a cada dia em nossas vidas, Pai, porque já estamos crucificados contigo, Senhor. Em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Outra música diz: vem, esta é a hora da adoração, vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar, vem assim como estás diante do Pai. Então, convite à adoração. Você possa ir na sua casa, presencialmente, adorar ao Senhor. Oportunidade, vem, esta é a hora. Não sei se essa hora vai passar um dia, se amanhã eu vou poder estar, mas a hora que eu posso estar adorando ao Senhor é agora. Então vamos cantar com alegria, com nossas palmas, para exaltar o nome do Senhor. E os irmãos que tiverem seu dízimo e oferta terão a oportunidade de depositar aqui na frente nesse momento. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para
Amém. Estamos convidados a todo momento a adorar o nome do Senhor. Irmãos podem assentar, né, que se puder. Convidar o irmão João para estar fazendo o momento missionário. O irmão João está com a palavra. Irmãos, nós estamos numa campanha de missões mundiais. Nós antecipamos essa campanha e nós estamos aí envolvidos a levantar um alvo para ajudar essa campanha de missões mundiais. Nós temos sido muito abençoados pelo Senhor, porque em toda a campanha de missões nós temos levantado o nosso alvo. E nós somos muito agradecidos ao Senhor. E vamos rogar ao Senhor que nos ajude para que possamos também levantar esse alvo da nossa campanha, né? Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor nesse momento que Ele abençoe essa igreja e que nós possamos estar envolvidos nessa campanha. Ajuda aos nossos missionários. Aonde a gente não pode ir, a junta vai mandar um obreiro lá para proclamar o Evangelho do Senhor, né? Nós vamos orar nesse momento. Após a minha oração, a irmã Pâmela vai botar aqui no painel o hino oficial de missões mundiais. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós aqui estamos, Senhor, o teu povo reunido na tua casa para louvar e bendizer ao Senhor. Muito obrigado pelo culto que nós estamos prestando ao Senhor. Esse culto, ó Deus, que vem do mais profundo do nosso coração. Que ele possa subir ao Senhor como cheiro suave e agradável ao Senhor. Pedimos pelos nossos missionários que estão nos campos trabalhando, Senhor, evangelizando. Que a todos o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, tirando as dificuldades, os empecilhos, para que a sua palavra possa continuar sendo pregada e anunciada em todos os cantos do mundo, Senhor. Pedimos também pela nossa igreja, ajuda-nos, ó Deus, a levantar o nosso alvo de missões mundiais. Faça-nos, Senhor, também missionários aqui na nossa localidade, Senhor, porque precisamos pregar a sua palavra a tantas pessoas que dela precisam ouvir. Que o Senhor nos abençoe, conduza-nos, ó Deus, a fazer sempre aquilo que é do agrado do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco e aceite o culto que ora nós estamos prestando ao Senhor. Que ele possa subir ao Senhor como cheiro suave e agradável ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos assim nós te agradecemos e fazemos esta oração no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que está vivo, que reina hoje e reinará para todo sempre. Amém. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito
Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém. Jesus é poder. Convidar os homens agora para estar participando. Hino 422. Com valor, sem temor por Cristo, prontos a sofrer. Fazer totalmente o que Cristo mandar no labor, no fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será. Por Jesus salvação, pela graça nos dá, no labor, no fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Para Cristo Senhor, o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre será, nos real salvação, pela graça nos dá, no labor, no fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que
Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de adorar o Teu nome, de Te louvar, de Te exaltar, Senhor. Possamos prosseguir firmes, Senhor, com fé, com oração, proclamando a Tua palavra, Senhor, vivendo o Teu amor, o Teu evangelho, trabalhando para a Tua obra, até o grande dia, Senhor, que o Redentor há de voltar para nos buscar, para nos remir, Senhor. Estamos junto contigo, desfrutando, Senhor, a alegria do céu. Mas enquanto esse momento não chega, ajuda-nos, Senhor, a estarmos exaltando e adorando e bendizendo e trabalhando, Senhor, para o Senhor, fazendo a Tua obra, somente aqui na nossa comunidade, Senhor, que carece da Tua graça, do Teu favor, e que possamos ser instrumentos Seus para a salvação de vida nesta comunidade, Senhor. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, através, Senhor, da Tua palavra. Toma os Seus servos nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando mais uma vez, que Ele possa estar trazendo palavra, Senhor, vinda do Senhor, que já falou o Seu coração, e com certeza, Senhor, falará aos nossos corações, e que possamos estar, Senhor, atentos para ouvir a Tua voz nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, tudo bom? Graça e paz da parte de Cristo, Senhor da igreja. Amém? Que bom é voltarmos a louvar e adorar o nome do nosso Deus. Estamos felizes porque você também nos acompanha na sua casa. E eu queria pedir a você que está acompanhando o culto de hoje para deixar o seu like, também para, por favor, se inscrever nesse canal do YouTube, para que nós possamos fazer, então, essa programação chegar a mais pessoas participarem conosco do culto ao Senhor. Meu querido, vamos ler a palavra de Deus? Gálatas, capítulo 4, verso de número 4. Gálatas 4, 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos nos pôr de pé. Se você tem uma Bíblia em sua casa, abra. Eu aguardo um pouquinho que você faça isso. Gálatas é Novo Testamento e é uma das cartas de Paulo. Então nós vamos estudá-la nesse texto, começar a estudar um pouquinho nesse texto. Gálatas 4, 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Senhor Deus, obrigado, porque nesta oportunidade nós podemos celebrar o nome de Jesus, o único que tem poder para salvar toda a humanidade. Salvar de todas as enfermidades, salvar de todos os pecados, salvar das garras do inimigo, do adversário. Ó Pai, então, crendo em Teu nome agora, Senhor, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Revista-nos, Senhor, do Teu poder, da Tua misericórdia, para que ao pregarmos não venhamos a ser condenados. Mas, Senhor, que sejamos todos salvos para a glória do Teu nome, porque assim cremos no Teu nome. E a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E nós agradecemos então pela palavra que lemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Eu não queria, mas quero, através do estudo da palavra, chegar ao seu coração. Primeiro dizendo que o Novo Testamento é o mais importante dos livros da igreja. A igreja, ela se baseia muito no Novo Testamento, que também está baseado no Antigo Testamento. E além da biografia de Jesus, há um registro do início da igreja, das doutrinas estudadas e enfatizadas no começo do desenvolvimento da teologia cristã. E é estudando através da palavra que nós chegamos a esse texto.
E nós percebemos que havia um mundo chamado mundo judaico. E é através desta palavra que nós queremos passear um pouquinho para que haja entendimento nesta oportunidade. Paulo, nesse texto de Gálatas 4:4, afirma que a vinda de Cristo ao mundo foi perfeitamente programada e vindo à plenitude dos tempos, o tempo próprio, o tempo programado. E aí, o próprio irmão José Carlos me perguntou na semana passada a respeito daquele período de Malaquias até Mateus, e que na Bíblia é representado por uma página em branco ou por 4 páginas em branco. Se você tem a palavra, você vai folhear a Bíblia e vai ver que há 4 páginas em branco que nós estudamos essas páginas como os 400 anos que antecederam a vinda de Cristo. Notamos que parte desse preparo é a atuação e intercessão de 3 culturas, 3 sociedades e 3 mundos. Bem, quais são essas culturas? O apóstolo Paulo, ele em si mesmo, ele era exemplo de como essas culturas judaica, grega e romana cooperaram tanto para a chegada do Messias, do Senhor, depois, posteriormente, para a pregação do Evangelho de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, verso 5, está escrito, Paulo nos mostra suas credenciais judaicas. Filipenses 3:5. Se puder produzir para mim, seria ótimo, porque nós poderemos ler: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Paulo aí ele está dizendo que ele tinha sido circuncidado, porque o judaísmo, todos os meninos ao 8º dia são circuncidados, para dizerem que são parte do povo de Deus. Ele era da tribo de Benjamim, ou seja, ele estava dizendo que ele tinha uma genealogia, a sua árvore genealógica pertencia à tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, ou seja, a sua cultura, tudo que ele aprendeu foram com os hebreus, modo de se vestir, modo de comer, modo de se comportar, e também o estudo, a sua formação estudantil, e por fim a sua teologia. Ele era fariseu. Nós já explicamos que o fariseu, o saduceu, o escriba, eram grupos políticos dentro do judaísmo, porque o judaísmo fazia parte do governo de Israel. Então, é dessa forma que nós entendemos Paulo nos ensinando. Já no texto de Atos, capítulo 22, 25 e 26, nós descobrimos que o apóstolo era cidadão romano, ou seja, tinha cultura romana. Ele não apenas era um cidadão hebreu, mas também era cidadão romano. Ele tinha dupla cidadania, o que abriria então as portas durante o seu tempo de pregação do Evangelho. Lá em Atenas, na Grécia, percebemos a influência cultural da filosofia na vida de Paulo. Atos capítulo 17, verso 18. Pois Paulo debatia com grupos filosóficos e em seguida, lá no Areópago, um local, uma arena, que eles tinham vários altares. Naqueles altares havia um altar exclusivo ao Deus desconhecido. E ele então
aproveitando aquela oportunidade daquele altar, ele mostra que Deus, o Deus vivo, era aquele Deus desconhecido daquele povo. E ele faz a sua pregação baseada nessa cultura. Paulo soube muito bem aproveitar a cultura grega para debater o evangelho, para difundi-lo. Mas existe nesse mundo judaico que eu estou anunciando a escritura judaica. Jesus, ele lia e ele servia de base para a sua teologia e também para a teologia dos apóstolos, que foi escrita e preservada pelos hebreus. O ano de número 47 depois de Cristo foi marcado pelo início das escritas do Novo Testamento, mas que estavam baseadas no Velho Testamento. Os textos-chave para a argumentação dessa palavra que eu estou falando está em Romanos, capítulo 15, verso 4, e também em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, onde Paulo ensina que tudo o que está registrado na história dos judeus é modelo, é exemplo e ilustração para o nosso ensino. Então, existem algumas situações que são consideradas principais, que nós podemos perceber o uso do Primeiro Testamento. Mateus e Romanos são os dois livros campeões no uso do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, assim dizendo. Mateus, ele faz uso das escrituras judaicas para legitimar, para identificar Jesus como o Messias. O segundo trata, no livro de Romanos, trata da questão do reino de Deus, ao mostrar como Deus, por meio de Israel, fez nascer a igreja. E aí a gente vai fazer um comparativo. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 23, está associado a Isaías capítulo 7, verso 14, que tem a ver com o nascimento virginal de Jesus. Também Mateus 2, verso 6, comparado com Miqueias capítulo 5, verso 2, Belém como sendo a cidade natal, e aí por diante, até chegar em Mateus 27, 46, que está relacionado com Salmos 22, 1. Jesus ora o Salmo na cruz. Então, vários textos em que Jesus usa o Velho Testamento para aferir, para comprovar a sua pregação e a sua própria pessoa, se autoafirmar. E examinando esse quadro, a gente vê que a Bíblia hebraica foi usada por Cristo para primeiramente expor a vontade de Deus. Cristo usou a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, para expor a vontade de Deus, também para mostrar o plano de Deus. Qual era o plano dele? E, por final, para obter a vitória em sua vida com Deus. Paulo, ele usou o Antigo Testamento, e há vários textos que comprovam. Abacuque, capítulo 2, verso 7, relacionado com Romanos 1, 17, e aí você vai ver Paulo usando em várias outras. Cada referência, Paulo fundamenta a doutrina do Novo Testamento no Velho Testamento. Você conhece as bases da sua fé? Algumas pessoas no Brasil se dizem cristãs, mas nem todas as pessoas conhecem as bases da fé cristã. Você está seguro de que, assim como Jesus e Paulo, você pode defender o que você crê usando a Bíblia? Há um texto da Bíblia que diz: estai, pois, preparados a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós precisamos estar preparados com a palavra na ponta
de nossa língua, né, do nosso coração. Se você está respondendo no seu coração uma resposta afirmativa, continue assim. Mas se a sua resposta é negativa, você não está preparado, é preciso caminhar por esse caminho, comprometendo-se seriamente com o estudo da Bíblia, das Escrituras Sagradas e com as suas doutrinas de fé. Vejamos, então, nós vimos a Escritura judaica, nós também vamos ver a teologia judaica, em que se baseava um período muito importante para a definição da teologia judaica, que influenciou no Novo Testamento, foi o período interbíblico, esse período que eu citei dos 400 anos, entre Malaquias, último livro escrito, e Mateus. Esse tempo, entre o livro de Malaquias e o começo da era neotestamentária, o povo de Israel estava reconstruindo a sua sociedade e o seu templo, e ainda subjugado, ora pelos persas, ora pelos romanos. O povo se organizava em movimentos sociais religiosos. Há pouco tempo atrás eu estava estudando pedagogia numa das nossas faculdades, e um dos ensinos, uma das disciplinas que tinha é movimentos sociais no Brasil. E aqui não se trata do Brasil, mas sim dos movimentos sociais messiânicos. Os grupos messiânicos eram comuns naquela época, nesse período interbíblico. E eles foram fundamentais para a manutenção da esperança e do fervor messiânicos. Alguns textos nos mostram indícios da interação desses grupos com o Novo Testamento. Por exemplo, Barrabás. Quantos aqui conhecem a história de Barrabás? Barrabás era bandido, colocado ao lado de Jesus em seu julgamento. O povo gritou: solta Barrabás, prende Jesus. Mas ele não era apenas um criminoso, meus irmãos. Ele não era um criminoso comum, mas sim uma espécie de Robin Hood, que pega dos ricos para dar aos pobres, sendo parte de uma espécie de movimento messiânico que pretendia libertar os oprimidos. A gente vê alguns filmes aí, né? Principalmente de Robin Hood, essas histórias estão dentro desse período aí, sendo parte de uma história de um movimento messiânico que pretendia libertar os oprimidos. Lucas, capítulo 23, verso 19, Lucas diz que ele estava preso por perturbação da ordem pública e homicídio. Você conhecia isso? Esse era um movimento social que Barrabás fazia, totalmente fora da lei, totalmente à margem da lei, marginalizada. Gamaliel, a gente sabe quem foi Gamaliel, né? Gamaliel foi o professor do apóstolo Paulo, não é isso? Então, ele, ao opinar sobre os cristãos, ele citou dois movimentos messiânicos, um liderado por Teudas, lá está em Atos, capítulo 5, verso 36, e outro por Judas, Atos 5, 37. Ao usar expressões insinuando ele ser ele alguma coisa, e levou muitos consigo, ele mostra que foram líderes carismáticos que atuaram incitando o povo contra Roma e insinuando como Messias. Não sei se vocês conhecem um homem historiador famoso chamado Joséfo. Joséfo, cristão do primeiro século, ele nos conta que Judas nasceu em Gamala e viveu na Galileia. Ele instigou o povo à rebelião no censo de Quirino. O bando de Judas foi disperso, mas não foi extinto, e ele voltou à cena durante as guerras judaicas, a primeira em 68 depois de Cristo. Então a gente vê nesses movimentos sociais a contribuição teológica, a contribuição que eles deram para o Evangelho, o ardor da esperança messiânica.
Esperamos o Messias, o libertador, aquele que vai vir para libertar o povo da opressão, né? O anseio pela libertação, ainda que material, fez com que uma expectativa permanecesse viva no coração do povo de Israel. Uma reflexão político-social, temas recorrentes sobre o envolvimento com César, os pobres, a materialidade do reino de Deus, são patentes importantes durante o ministério de Cristo aqui na terra. E ainda hoje, tema em debate entre os cristãos. Partidos religiosos do judaísmo. E nós citamos aqui o partido dos fariseus, né? Mas outro que contribuiu muito foi esse partido dos fariseus. Durante o período interbíblico, esse grupo se levantou defendendo a palavra. Como parceiros dos escribas e estudiosos da lei, eles devotavam a vida a estudar as Escrituras e ensiná-las ao povo. Seus principais pontos teológicos aparecem na teologia cristã, como soberania de Deus. Deus é soberano. A predestinação, todos foram chamados, né? A vida após a morte. Após a morte haverá vida. O juízo final, a ressurreição do corpo, o mundo espiritual organizado e populoso, ou seja, céu e inferno. Essa ideia vem desde lá do tempo dos fariseus. O monoteísmo ético, né? Deus, ele é um só e o povo deve adorar só um Deus. Esperança escatológica, esperança da vinda do Messias, tudo isso vem do tempo dos fariseus. Embora eles fossem oposição a Jesus, no tempo dos fariseus, eles tiveram importância crucial na preservação das doutrinas essenciais das Escrituras. Falta ainda dizer que eles integravam um partido religioso mais ligado às massas, ao povão, né? É como hoje aqui nós comparamos aí o time mais clássico, né? Mais ligado, o Corinthians, o Flamengo, os times mais populosos em termos de torcida. Os fariseus eram assim muito aceitos entre o povo. Outro grupo religioso que contribuiu muito foram os chássidos, os chacídicos, que se enclausuravam para oração e santidade. Um desses grupos foi a comunidade de Qumran, responsável pela preservação de uma verdadeira biblioteca e de ruínas que mostraram qual o modo de vida dos escribas daquele tempo. Pois bem, queridos, temos aqui essa contribuição dos partidos religiosos. Você tem zelo pelo Senhor? Eu queria perguntar a você tem zelo pela obra de Deus? Os fariseus nos ensinaram isso, né? Zelosos, muito zelosos, a ponto de perseguirem Jesus, porque eles entendiam que era uma seita que estava sendo criada para prejudicar o andamento da obra de Deus. Eles não eram de todo mal, né? Eles só não sabiam, estavam enganados. E Paulo, cito bem, era fariseu, certo? Por isso que ele foi perseguidor dos cristãos. Algo que aprendemos com esses grupos é a seriedade com a qual eles levaram o compromisso que tiveram com o Senhor. E é preciso que a gente aprenda isso. Não podemos brincar de ser crentes. Temos que ser crentes de verdade, com seriedade, porque nós estamos buscando um Deus vivo. E a igreja judaica? Olha, quando Israel foi ao exílio, ela ficou sem templo, não deixou de adorar ao Senhor, nem de examinar a sua palavra. Que lição para nós hoje, nesse dia de pandemia, que quase não podemos ir ao templo? Não deixar de ver a palavra, de examinar a palavra de Deus e de adorar ao Senhor. Esdras
é apontado pela tradição, e nós estamos estudando ele na Escola Bíblica Dominical, como um dos organizadores da vida espiritual do povo daquele tempo. Há heranças interessantes que nós podemos ver aqui. Primeiro, a semente que se transforma numa vasta literatura rabínica. Ou seja, a literatura só chegou até nós por causa desses homens que lutaram. Jesus mesmo aplicou regras hermenêuticas. Aliás, a hermenêutica, ela é uma das ciências que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, nós vimos fundamento na própria Escritura, explicando as coisas que são de difícil entendimento a nós. Lucas, capítulo 4, verso 18, Jesus leu o texto de Isaías 61, 1 e 2, declarando ele mesmo ser o cumprimento de tal profecia. E Jesus, então, ele veio fazer prática essa hermenêutica chamada de Pesher, na qual o mestre, com autoridade divina, declarava o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Jesus fez isso. Ele se autodeterminou o Filho de Deus, aquele que viria. A segunda herança é a tradição da sinagoga. Você pensa, a igreja que nós temos hoje, o modelo de igreja que nós temos hoje, vem dessa herança, porque o templo já tinha sido destruído. E agora não mais no templo eles se reuniam, mas reuniam-se em sinagogas para orar, para ler a palavra e para ter uma EBD bem trabalhada, né? Então, nós vimos aí que essa era a segunda herança que nós recebemos. O culto, como é que era o culto dos judeus, né? Da igreja judaica? Na sinagoga, o culto era centrado nas Escrituras, e aqui também, né? Hoje em dia, o culto é centrado na palavra de Deus, temos ela como regra de fé e prática. Também eram judeus e transportaram a centralidade da palavra de Deus para a pregação. Basta então observar o sermão de Pedro, lá em Atos 2, e o sermão de Estevão em Atos capítulo 7. As orações, como é que eram? Uma cerimônia na sinagoga, ela sempre tinha 20 recitações de orações em forma de bênçãos. O conteúdo de tais orações levava os ouvintes a agradecerem a Deus e a reconhecerem que Ele é o provedor perfeito, como está lá em Atos capítulo 2, verso 42. E a descentralização do culto, né? Diferentemente do templo, as sinagogas eram espalhadas em regiões, cidades e até países diferentes. E assim, não estivessem ou não, né? O judeu em sua cidade podia estudar a Torá, que era a lei, né? E ter comunhão com os irmãos. Os primeiros cristãos entenderam que a ordem de Atos, capítulo 1, verso 8, contemplava o mesmo princípio, espalhar-se pelo mundo todo, né? A sinagoga, ela, além desses fatores, esteve no centro das estratégias evangelísticas de Jesus e também do apóstolo Paulo, sendo terreno fértil para, a partir do Antigo Testamento, expor as Escrituras e chegar ao Evangelho de Cristo. Eu quero concluir minha palavra nesta oportunidade, dizendo que os judeus, a cultura, as religiões deles, foram canal de preparo para a vinda do Messias, de preparo para a fé cristã, da sua expansão, e devem muito ao cenário que teve a participação importante dos escritos dos grupos religiosos e das instituições do povo de Deus, povo escolhido por Deus. Ao observar isso, agradeça então a Deus
que usou o seu povo para preservar as Escrituras Sagradas. João, capítulo 4, 22, a salvação que vem dos judeus. A salvação que vem dos judeus. Essa expressão marca bem como foi a igreja judaica, a igreja que antecedeu o tempo de Jesus. Irmãos, você que conhece um pouco de história, você que conhece um pouco da Bíblia, há de convir comigo que Deus continua fazendo a sua obra, mas que ela já está chegando ao seu fim. Está chegando ao término dela, em que o desfecho será a volta de Jesus. Por isso, é preciso entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de expandir o Evangelho, de conscientizar o povo, de conscientizar as pessoas a crerem nesse Senhor Jesus. E vindo a plenitude dos tempos, o Senhor veio no tempo certo. E agora, também no tempo certo, o Senhor voltará. Está chegando esse momento. E a Bíblia diz que só vai salvar quem invocar só vai se salvar quem invocar o nome do Senhor. Como é que eu invoco o nome do Senhor? Porque a Bíblia diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Com o coração limpo, com o coração puro, com o coração determinado, com seriedade, buscando a presença do Senhor. Eu espero que você que está em casa tenha Jesus no coração, mas se ainda não tem, esse é o momento próprio de entregar a vida a Jesus. Esse é o tempo próprio de entregar a sua vida a Jesus. E para isso eu convido você a orar comigo. Diga: Senhor Deus, eu quero também ser salvo, fazer parte desse plano seu de salvação. Eu entendo, Senhor, que desde os princípios do mundo até agora, o Senhor tem dirigido a história da humanidade para o desfecho que é a sua volta. E eu quero ir contigo. Por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreva, Senhor, o meu nome no livro dos salvos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você orou comigo em sua casa? Você orou comigo aí? Você colocou a sua vida nas mãos de Jesus? Então procure uma igreja evangélica próximo da sua casa, ou venha até aqui onde nós estamos, na nossa igreja, ore conosco, porque a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Nós queremos dar continuidade à sua crença, sendo batizado e podendo caminhar com Jesus. Creia. Nossa igreja está situada, aliás, o nome da igreja é a Primeira Igreja Batista, em Jardim República. Está situada a rua Arminda de Almeida, lote 33, quadra 7, Jardim República, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Venha estar conosco, ou então mande-nos alguma informação através desse comentário. Faça um comentário e mande-nos informação dizendo: eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, eu entendo que é a palavra de Deus. Deus te abençoe e abençoe a igreja. Nós vamos nos colocar de pé e vamos encerrar o culto desta oportunidade e vamos orar a Deus pedindo a bênção dele sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus aqui, reunido em seu nome e espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: Deus abençoe, Deus seja louvado. Um abraço para você, até a próxima oportunidade.